Não se case. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do profeta Jeremias, hoje Jeremias capítulo 16. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E tenho reiterado aqui o pedido de você se desafiar, aceitar esse desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Afinal de contas, está aí 2024, portanto, um momento propício para você começar essa leitura bíblica anual. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo no nosso canal do YouTube ou então na nossa página no Instagram, você pode conferir os dias, horários e temas de cada estudo. Portanto, venha participar, porque certamente você irá agregar conhecimento. Depois desses pedidos, eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 16, versículo 1 ao 4, que diz: Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: Não se case, nem tem filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Portanto, agora o Senhor fala para Jeremias não se casar. Me recordo de algumas vezes ao longo desses anos de convertido ter conversado com algumas pessoas a respeito do tema casamento, porque muitas vezes as pessoas se casam sem perguntarem para o Senhor se é para casar ou não é para casar. Então, algumas vezes em que foi questionado, e esse tema é um tema longo, não é assim? Não vai ser em cerca de 15 minutos que eu vou conseguir esgotar esse tema, nem pretendo isso, mas é um tema que vale a pena ser estudado. E perguntei então para algumas pessoas: quando você lê essa passagem, versículo 1, então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: Não se case. Será que o profeta Jeremias queria casar? Eu ouvi algumas pessoas responderem que ele não queria casar. E aí eu questionei: se ele não queria casar, por que Deus estava falando para ele casar? Para ele não casar? Não é assim? É a mesma coisa de você não gostar de giló e Deus falar para você: não coma giló. Não tem cabimento você não querer uma coisa e o Senhor afirmar essa coisa que você não quer. Portanto, era provável que o profeta Jeremias queria casar, talvez, sei lá, se interessou por alguma mulher, como antigamente, na época do profeta Jeremias, acontecia muito de as pessoas, dos pais, se comprometerem a respeito de casamentos. Pode ser que o profeta Jeremias tenha sido comprometido pelos seus pais a casar com alguém, e chegando então no período do casamento, ele perguntar para o Senhor se era vontade do Senhor. A gente pode colocar aqui algumas possibilidades para perguntar, mas é bem provável que o profeta Jeremias tinha o interesse sim de casar, mas o Senhor o advertiu para que não casasse e explicou o motivo pelo qual ele não deveria casar. Portanto, eu quero pegar esse tema não apenas do casamento e trazer para outras circunstâncias da nossa vida. Quando que nós chamamos o Senhor para nossa para participar então das nossas decisões, das nossas escolhas? Será que nós temos esse costume?
de buscar a vontade do Senhor, a orientação do Senhor para essas coisas? Ou será que a gente faz segundo a vontade aí e o desejo do nosso coração, naquilo que a gente talvez pensa, por exemplo, com relação ao casamento, todo mundo casa, será que eu tenho que perguntar a Deus se é para eu casar? Eu tenho vontade de casar e eu quero casar, então eu vou casar. E não é bem assim. Esses dias, conversando com meu filho, eu relembrei ele de dois textos que eu falo há muito tempo com ele, eu quero ler com vocês. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 é o primeiro texto que fala: Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Portanto, precisamos convidar o Senhor para fazer parte das coisas que entendemos ser importantes e pedir a orientação dele. Não é porque nós queremos muito uma coisa que nós não devemos conversar com Deus a respeito disso. Por quê? Porque a Bíblia também fala que o coração do homem é enganoso. Mas o outro texto que eu quero compartilhar é Provérbios também, capítulo 16, versículo 1, 2 e 3, que diz: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Portanto, todos os nossos planos nós devemos levar aí para o Senhor. E provavelmente foi isso que o profeta fez com relação ao matrimônio. Se ele estava trazendo essa palavra de juízo, e a gente percebe, por exemplo, o profeta Isaías trazendo palavra de juízo pro reino do norte, por exemplo, e também para o reino do sul, e para o reino do norte demorou algumas décadas para acontecer, mas o cativeiro do reino do sul, o profeta Isaías, ele não viu. Demorou aí cerca de pouco mais de 100 anos para começar a se cumprir as palavras do profeta Isaías para o Reino do Sul. Portanto, é necessário que a gente busque o Senhor igual o profeta Jeremias, porque Jeremias talvez poderia ter ficado em dúvida: será que essa palavra é por agora, para essas próximas décadas? Ou será que são para décadas futuras, como aconteceu com Isaías, e talvez eu não veja, portanto, tenho a intenção de casar, então será que essa é a vontade do Senhor, que eu venha casar? Todos esses questionamentos, essas circunstâncias com relação a profecias e os dias em que ele estava vivendo, ele precisava então de uma orientação do Senhor. E provavelmente, por mais que o texto não apresente a pergunta, é bem provável que ele tenha feito essa pergunta de querer saber se ele poderia casar. Portanto, o Senhor fala para ele que não deveria casar e fala o porquê. Ele vai, talvez, a esposa com quem ele se casasse morreria e ele iria sofrer vendo o sofrimento dela e depois a morte dela. É, talvez acontecesse isso com os filhos dele, ele vendo os filhos sofrendo, os filhos com fome. Olha as coisas que o Senhor já tem falado aqui. Quero recordar o texto de ontem, de Jeremias capítulo 15, lá no versículo 2, finalzinho do versículo 2, diz: Assim diz o Senhor, os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Qual que seria o sentimento do profeta Jeremias se ele visse ali então que os filhos dele foram destinados à morte, ou foram destinados à espada, ou foram destinados à fome, ou foram destinados ao cativeiro? Qual seria esse sofrimento dele? Porque uma coisa é ele sofrer na pele, outra coisa é ele ver os filhos e cônjuges sofrendo.
E creio que o sofrimento dos filhos e do cônjuge é pior do que o próprio sofrimento. Porque o seu próprio sofrimento você vai dando um jeitinho de, né, de suportar. Agora, ver o outro nesse estado é um tanto quanto complicado. Portanto, o que eu quero trazer aqui é que em tudo nós devemos buscar o conselho do Senhor. Senhor, é para eu casar? Senhor, é para eu adquirir uma casa nova? É para eu mudar de emprego? São coisas que impactam direto a nossa vida. Portanto, é necessário que a gente venha perguntar. Talvez você esteja aí diante de uma decisão difícil de você tomar. E fica essa sugestão para você desses textos de Provérbios, mas de você voltar, se voltar para o Senhor e buscar uma resposta dele e aguardar a resposta dele. Porque se realmente houve essa pergunta da parte do profeta Jeremias, certamente ele aguardou um período até que o Senhor o respondeu e ele então pôde fazer a sua escolha. Nós vamos perceber aqui que o profeta não se casou. Sabemos que ele não casou, sabemos que ele não teve filhos, mas isso não era próprio de um profeta. Você vai pegar o profeta Ezequiel, que era contemporâneo do profeta Jeremias, e ele teve uma esposa, e quando a esposa dele faleceu, o Senhor falou para ele não prantear por causa dela. Então, o Senhor trouxe essa palavra para o profeta Ezequiel. Você pode conferir isso lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 24, versículo 15 a 24, quando o Senhor falou para ele não chorar, porque isso seria um ato profético daquilo que aconteceria com o povo. O povo também iria, vários familiares perecer e eles não teriam como prantear, porque é isso aqui que o Senhor está falando para o profeta Jeremias. Olha, o pessoal vai morrer e vai virar de esterco para o solo. Você vai aguentar ver isso acontecendo com seus filhos, com o cônjuge? Portanto, precisamos, o Senhor conhece o futuro. E por isso precisamos buscar o Senhor que conhece o futuro para nos orientar a respeito das escolhas que devemos fazer, porque envolve o nosso futuro. Portanto, quando você estiver aí para fazer uma escolha, alguma decisão, você deve sim buscar o Senhor e aguardar, porque perguntar é uma coisa, aguardar a resposta do Senhor é outra. Porque pode ser que você pergunte hoje e o Senhor te responda daqui a 3 anos. Será que temos essa paciência de aguardar a resposta de uma oração cerca de 3 anos? Um tempo maior, um tempo menor? Às vezes, na nossa ansiedade, a gente já pergunta querendo a resposta imediata do Senhor. E o Senhor não trabalha no nosso tempo, não segundo o nosso tempo, mas segundo o tempo dele. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.